trabalhando. Então nós vemos aqui que é uma posição individual que o Senhor espera trazer a cada um de nós. O Senhor deseja honrar a vida daquele que caminha pela palavra do Senhor. Agora nós vemos que no próprio livro de Efésios, o apóstolo Paulo também, ele falando de uma forma geral, ele fala em relação à igreja, a posição que nós temos como igreja. E aqui nós vemos algo tremendo, porque Efésios 1, no versículo 22, está escrito que Deus colocou as coisas, todas as coisas debaixo dos seus pés. Aqui nós vemos o Senhor falando não acerca de nós, de uma pessoa, mas o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, Jesus Cristo. E sobre todas as coisas, o Senhor Deus constituiu Jesus sobre cabeça de tudo. Então nós vemos que o Senhor deu à igreja uma posição de total vitória, onde o Senhor está trabalhando para que nós possamos ver cumprir tudo isso. Então nós vemos, existe uma posição pessoal que o Senhor colocará debaixo dos nossos pés, dos nossos inimigos. Ele fará isso. Mas existe também uma posição como igreja. E o que nós temos visto é que muitas vezes como igreja nós falhamos naquilo que o Senhor traz a nós como uma posição de fé, através de tantos desafios que o Senhor nos leva a nós estarmos caminhando, e muitas vezes nós olhamos a nossa posição, a nossa dificuldade, ou a nossa situação, para que nós venhamos tomar uma posição. E o Senhor espera que a nossa posição do Senhor seja uma posição realmente de compreender o que é essa posição de igreja que o Senhor deu a nós. Porque de uma forma pessoal, através da nossa disposição, Deus vai operar e em breve, no tempo certo, o Senhor fará. Agora nós vemos aqui que foi colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus todas as coisas. Ou seja, aquilo que o Senhor falou, tudo está consumado, verdadeiramente está consumado na vida daquele que crê, na vida daquele que se coloca diante do Senhor. Agora, quando nós vemos aqui que o Senhor falou que Deus o constituiu Jesus por cabeça da igreja, nós vemos que nós como igreja perdemos por tantas posições que o Senhor tem dado a nós, trazido um desafio, e nós levamos as coisas de qualquer jeito. Nós simplesmente vamos andando e nós não percebemos que o tempo que o Senhor tem trazido para nós hoje vai passar. Vamos pegar algo específico. Essa reunião que nós temos aqui de sábado, esse tempo que a pastora está aqui, é um tempo. Daqui a pouco esse tempo não existirá mais. Daqui a pouco talvez alguém procure sábado aqui e não encontre mais. A situação que nós estamos aqui, que você está, hoje é o tempo que Deus dá a nós. E quantas vezes que nós temos levado a nossa vida de qualquer forma, em vez de nós nos colocarmos diante do Senhor, em vez de nós nos estarmos ali estudando a palavra, nos colocando naquilo que hoje é o mover que o Senhor tem trazido sobre a igreja. Aí nós vemos que quando o Senhor diz que foi constituído o Senhor por cabeça da igreja, nós vemos a posição que nós, igreja, temos, e que nós perdemos essa posição. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 10, está escrito: e agora? Quer dizer que depois de todo o trabalhar do Senhor, e esse agora, talvez você possa até olhar lá no livro de Efésios, e você conhecer esse versículo muito bem, mas o Senhor está falando de uma revelação, de algo que aconteceu, e que mesmo que já tenha acontecido, talvez na vida de muitos que estão aqui não aconteceram ainda, porque não conseguiram entender, não conseguiram enxergar o que o Senhor faz através da igreja e da nossa posição de estar diante do Senhor. Então nós vemos aqui que está escrito: e agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se revele, se manifeste diante de todos os principados e potestades que estão em nossa volta. Então o Senhor está dizendo agora o seguinte: o Senhor está falando que através da nossa posição, dessa disposição, do nosso entendimento, de nós entendermos o que o Senhor está fazendo por nossa geração como igreja, nós vemos aqui que o Senhor está dizendo que as muitas formas da ação de Deus será revelada diante daquele que se levanta contra a nossa vida. E se nós formos ver aqui, nós nos pegamos em relação a
porque Satanás, que é o nosso adversário, ele faz de tudo para nos enganar, para fazer com que nós venhamos distrair ou sair fora do foco que Deus estabeleceu. E nós ficamos olhando para coisas que o Senhor espera que nós, como homens de Deus, nós venhamos tirar os nossos olhos daquilo e colocar os olhos em Deus. Vamos pegar uma situação bem específica. Quando Pedro estava naquele barco remando, uma tempestade grande, Jesus vem andando sobre as ondas, Jesus se revela ali, Pedro vê que é Jesus e diz: se é o Senhor, manda ter contigo. O Senhor disse: vem. Pedro saiu do barco, começou a caminhar, começou a andar, olhando para Jesus. Mas a palavra de Deus diz que em um momento ele tirou os olhos do Senhor da palavra e colocou os olhos naquilo que era contrário, que era a situação em que ele estava passando. Era o vento contrário que estava vindo sobre ele. E quando ele colocou os olhos naquele vento, ele teve medo. E porque ele teve medo, ele afundou. Porque o medo, ele faz que nós venhamos caminhar por aquilo que é natural. Nós deixamos de andar pela fé, nós deixamos de andar pela palavra, nós simplesmente abrimos mão daquilo que o Senhor estabeleceu. Então, se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos ver em quantas situações, num relacionamento, em um sentimento, em algo que está acontecendo, numa área financeira, numa área de saúde, algo que aconteceu na sua casa, você deixou de olhar para o Senhor e começou a colocar os olhos naquela situação e está afundando, simplesmente porque deixou de crer naquilo que o Senhor estabeleceu. E quando nós andamos dessa forma, simplesmente nós somos enganados por Satanás, aonde ele nos leva a nós andarmos por um caminho de falência, de derrota, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele tem feito isso na vida de muitas pessoas, tem trazido um engano terrível, e nós nos deixamos levar por esse engano, e é por isso que a nossa vida ainda está como está, porque nós estamos olhando muito mais a nossa situação do que aquilo que o Senhor realmente ele trabalha. É por isso que aqui no livro de Efésios 3, versículo 20, está escrito que será feito conforme aquilo que opera em nós. O que é que opera em nós? É uma vida de vitória, é uma vida realmente plena diante daquilo que Deus estabeleceu? Ou será que o que opera em nós é a briga, é a contenda, é a miséria, é toda a calamidade que está em nossa volta? Se é isso que opera na nossa vida, se é toda a murmuração, tudo aquilo que nós temos nos queixado, se é a própria situação de miséria, nós vamos andar debaixo de uma maldição que o diabo trará sobre a nossa vida. Mas se o que opera na nossa vida é vida no Senhor, é nós andarmos sobre aquilo que Deus estabeleceu, nós veremos a glória do Senhor. Então o que opera nas nossas vidas tem que ser realmente aquilo que Deus deseja, e nós temos que ter essa disposição de andar por aquilo que o Senhor estabeleceu. Por isso nós vemos aqui o Senhor dizendo: persegui os meus inimigos e alcancei, ou seja, destruí. E aqui quando o Senhor está dizendo perseguir os meus inimigos, o Senhor está dizendo: ande no encalço, não deixe essa situação de qualquer forma. Porque o que acontece conosco é que nós nos vemos numa situação difícil, mas daqui a pouco passa um dia, passa 2 dias, a coisa começa a se normalizar, e nós vemos que aquilo que estava nos afligindo deixa de nos afligir como estava, e simplesmente nós abaixamos a